dia Paraná. Oferecimento Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Olá, tudo bem? 11h46, muito bom dia. Estamos no ar com imagens das acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. Os aviões da Força Aérea Brasileira voltaram a Londrina neste domingo para um espetáculo que atraiu uma multidão. Tanta gente que os acessos ao aeroporto da Barta ficaram congestionados. Foi assim na chegada ao evento e piorou ainda mais na hora de ir embora. Teve gente levando mais de 2 horas para conseguir chegar em casa. Eu também estive por lá, valeu a pena a apresentação, mas ir embora foi complicado. E você, escreva pra gente contando como foi o seu domingão do Dia dos Pais. É o nosso convite para que você participe do Meio Dia Paraná, é o nosso lembrete de que aqui você é sempre muito bem-vindo. O aplicativo Você na RPC está à sua disposição. A edição de hoje vai trazer também um relato de uma sobrevivente daquele acidente com uma van que ia do Norte Pioneiro para Curitiba. 7 pessoas morreram e os corpos foram sepultados neste fim de semana. Fraturei uma costela, tenho uma lesão no braço, no cotovelo, uma no ombro, uma fratura no ombro, nas mãos. Nessa segunda-feira você vai ver também que já tem cidade aplicando a 5ª dose da vacina contra a Covid-19, isso na nossa região. O início da revitalização do aterro do Igapó, eventos por lá terão restrições nos próximos meses. E os preparativos para a ativação da telefonia 5G no norte do estado. Qual o calendário? O que vai mudar? O Meio Dia Paraná conta para você. A gente está falando de uma rede que é mais segura, mais confiável e também mais veloz. Entre 20 e 50 vezes mais veloz do que o 4G. E sabe aquela sensação de que você anda um pouquinho, se desloca pela cidade e o sinal cai? Isso no 5G deve acontecer com menos frequência. O Meio Dia Paraná destaca ainda os eventos que movimentaram ruas e avenidas nas últimas horas. Os principais assuntos do trânsito e do setor policial. É você por dentro do que é mais importante para o seu dia a dia. Imagens ao vivo do centro de Londrina, 24 graus agora, tempo firme, mas vem chuva por aí já nos próximos dias e uma nova queda nas temperaturas. Meio Dia Paraná que começa indo ao vivo para as ruas, avenidas, estradas da nossa região. Teve acidente agora há pouco no trecho da BR-369 que corta a nossa cidade e é de onde fala ao vivo a equipe da Mônica Dal. Mônica, muito bom dia, boa semana para você. Oi, Alberto, uma ótima semana para você. A gente está acompanhando o socorro dessas pessoas envolvidas aqui neste acidente que aconteceu há poucos minutos na BR-369, na Avenida Brasília, né? O trânsito aqui está ficando complicado, mas esse acidente está sendo atendido neste momento por equipes do SEAT, do Corpo de Bombeiros, até mesmo aquela viatura avançada teve que ser acionada porque 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Vocês estão vendo essa pessoa que estaria na garupa de uma motocicleta. O piloto dessa motocicleta já está aqui na outra ambulância, foi socorrido de uma forma mais rápida porque teve uma fratura exposta na perna. Então, um carro bateu em cheio nessa motocicleta, onde estavam 2 pessoas. A gente vai vir um pouco mais para cá, porque o veículo envolvido neste acidente continua aqui. A gente percebe que houve uma batida em cheio deste veículo com a motocicleta. Esse carro ficou bastante estragado. As equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que controlar aqui um possível incêndio, né? Mas a gente está vendo aqui as motocicletas envolvidas neste acidente. A gente consegue perceber também o estrago maior dessa motocicleta. Há suspeita também de que uma criança possa estar envolvida nesse acidente, mas isso ainda deve ser confirmado pelo Corpo de Bombeiros. E essa suspeita é porque há um capacete aqui, ó,
que é um capacete infantil. A gente acabou de chegar por aqui, estamos apurando ainda as informações, Alberto, mas o que a gente percebe aqui é uma grande movimentação e foi sim um acidente grave. Esse é um ponto muito importante, de bastante movimento também aqui da nossa cidade, um acesso a Ibiporã, e a gente vai mostrar um pouco o trânsito agora, porque uma das viaturas do Corpo de Bombeiros foi colocada aqui nessa parte, até mesmo um bombeiro está tentando organizar esse trânsito para ele ficar com um fluxo um pouco melhor, mas assim que nós chegamos aqui, horário de pico, muitas pessoas saindo para o almoço, indo para os seus compromissos, o trânsito por aqui já ficou com um fluxo bem apertado. Então, a Polícia Rodoviária Federal já foi acionada por parte do Corpo de Bombeiros para também dar auxílio na sinalização aqui nesse local. A gente vai se afastar aqui, que vocês estão vendo que uma ambulância aqui está chegando, uma ambulância particular, para continuar esses atendimentos aqui no local. Reforçando que nós estamos na Avenida Brasília, bem perto do sinaleiro do Detran da Vila Yara. Então aqui é um ponto muito importante. Vocês estão acompanhando esse atendimento médico ao vivo aqui, né? Porque o que a gente acabou de colher aqui no local de informações. Há 2 vítimas, né, que estavam nessas motos, possivelmente há também uma criança, isso ainda vai ser apurado. O motorista desse veículo, ele não teve grandes ferimentos, ainda assim, né, ele permanece por aqui para prestar todas as informações e os atendimentos. Quem passar por aqui na BR-369 e, né, Avenida Brasília, vai ter um trânsito bastante carregado neste momento. Há uma fila, pelo menos em um sentido aqui que nós estamos. E olha, Alberto, não é a primeira, não é a segunda vez que nós acompanhamos acidentes aqui neste local. Há poucos dias, nós também estivemos aqui para acompanhar um outro acidente, a poucos metros daqui, um acidente em que um casal acabou derrubando um poste e depois derrubou uma cerca de uma empresa. Então aqui é um local bastante complicado, né? E principalmente nesses horários de pico, a gente percebe que o movimento é muito grande. A gente pede atenção, então, para os motoristas de Ibiporã e de cidades da região que possam passar por esse trecho, porque vão enfrentar agora esse trânsito bastante congestionado. Reforçando, por enquanto que a gente tem conhecimento, é o atendimento de 2 vítimas que estavam ali naquelas motos. Houve uma colisão de um carro, então, com essas 2 motocicletas. Claro que o motivo ainda vai ser apurado, a gente vai continuar aqui acompanhando todas as informações e qualquer novidade a gente volta aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, Mônica, obrigado. Fica então o pedido então aí, tendo novidades, você faz novo contato. A gente tem outros assuntos para tratar ao longo dessa edição, mas tem as atualizações aí das vítimas desse acidente e do próprio trânsito, que é bastante carregado nesse horário de almoço e fica ainda mais perigoso. Esse cruzamento aqui da BR-369, que dá acesso depois ao Detran, é bastante perigoso, até porque tem muita gente que faz conversões indevidas por ali e os riscos aumentam ainda mais. Você vê que mesmo com o atendimento do acidente, ainda tem pessoas ali avançando, tem muitos pedestres também, o que aumenta e muito os riscos por lá. Daqui a pouco, então, a gente volta atualizando as informações para você. Ainda no trânsito, 2 pessoas morreram em acidentes ontem em Rolândia. Uma delas, um pedestre de 51 anos que foi atropelado em frente à conhecida Igreja da Ressurreição. Outra morte foi de um motociclista de 46 anos que bateu na traseira de um caminhão na BR-369. O motorista tinha reduzido a velocidade para fazer um retorno quando a moto atingiu a traseira do caminhão. Na estrada, ainda nas estradas da região, tivemos acidente com morte na PR-436, perto de Ribeirão do Pinhal. Um carro capotou. Uma passageira de 71 anos morreu. O motorista, de 72, que segundo a Polícia Rodoviária Estadual não tinha habilitação, não se machucou. A partir desse mês, a conta de luz dos paranaenses deve ficar um pouco mais barata. É reflexo da redução do ICMS, imposto cobrado sobre mercadorias e serviços. O ICMS sobre a energia elétrica foi reduzido e agora está chegando, então, o impacto final nas faturas dos consumidores. Dados divulgados pela Copel apontam uma redução média de 13,5% nas contas de luz. Isso vale para todas as classes de consumidores, residenciais, comércio e indústrias. Os consumidores já começaram a sentir a diferença parcial no mês passado. A diferença integral vem nas contas que vencem agora, no mês de agosto. Isso foi possível por causa da redução da alíquota do ICMS, o Imposto Estadual de Circulação de Mercadorias e Serviços, que teve a alíquota reduzida de 29% para 18% e reflete diretamente na tarifa de energia elétrica. A partir do dia 1º de julho houve alteração da alíquota. No entanto, no mês de julho,
essa redução ainda foi proporcional, né? Ou seja, ela dependeu do período de leitura do cliente. No entanto, agora, a partir de agosto, todos os clientes já terão essa redução integral de 13% na fatura. Hoje é o último dia para o registro na Justiça Eleitoral dos candidatos escolhidos nas convenções partidárias. O prazo para o registro online acabou às 8 da manhã, mas os partidos têm até às 7 da noite para fazer o registro de forma presencial nos tribunais eleitorais. Até agora, o TRE do Paraná recebeu 7 registros de candidaturas ao governo do estado, 8 candidatos ao Senado, 499 de candidatos a deputado federal e 538 de candidatos a deputado estadual. A partir de amanhã, inclusive, está liberada a propaganda eleitoral, corpo a corpo, entre candidatos e eleitores. E no dia 26 de agosto, começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Agora, 11h56. Nesta segunda-feira estão começando as obras de revitalização do aterro do Igapó, ali naquele trecho que fica entre as avenidas Ayrton Senna e Faria Lima. É um trabalho que vai se estender por vários meses. Giovana Machado, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Boa semana também. Conta pra gente o que vai ser feito, se teremos impactos no trânsito e o que já se tem de trabalhos por aí. Conto sim, Alberto. Boa semana para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Meio Dia Paraná. O pessoal da empresa responsável por fazer a revitalização aqui no aterro do Igapó de Londrina chegou hoje por aqui. Já instalaram inclusive o container que a gente pode ver nessas imagens que o Marcelino Barbosa vai mostrar para a gente. Instalaram um container onde serão guardados as ferramentas, né? Os materiais que eles utilizarão para fazer as obras aqui no aterro. E o pessoal contou para a gente que agora, meio-dia, eles vão parar para o horário de almoço e depois vão continuar os trabalhos. O que eles estão fazendo hoje por aqui é mais a instalação realmente para só então iniciar as obras por aqui. De início, será feita uma limpeza aqui no local e também um preparo para a terraplanagem e as novas calçadas que serão instaladas aqui no local. A obra, de acordo com a Prefeitura, também vai contar com um mobiliário no mesmo padrão que foi instalado no Lago 2 e também a troca dos tachões ali que dividem a pista dos carros, né, para a pista onde o pessoal utiliza para fazer caminhada, corrida e também ciclovia. Ao invés desses tachões, serão instaladas as floreiras no mesmo padrão também ali do Lago 2. O aterro ocupa a área interna entre as ruas Bento Munhoz da Rocha Neto e a Professor Joaquim de Matos Barreto até a rotatória com a Avenida Maringá. Então esse pessoal da empresa está instalado bem no meio aqui do aterro, bem no meio desse local. Por enquanto, de acordo com a Prefeitura, não há previsão de interdição, nem para o trânsito, nem também para o gramado aqui do aterro. A ideia da Prefeitura é que essa obra, a revitalização, aconteça juntamente com a utilização do espaço aqui pelo público de Londrina. A empresa responsável é a Urban Green Serviços Urbanísticos, que ganhou a licitação, e o valor dessa obra é de quase R$1.300.000, considerando tanto a revitalização como também a troca da iluminação para LED. E a Prefeitura estima que essa obra deve terminar aí em 180 dias, 6 meses, é a previsão que a Prefeitura deu até o momento. Alberto. Valeu, Gil, obrigado. Essa empresa é a mesma que fez a reforma aqui da Praça Dom Pedro I, no cruzamento da Tiradentes com a Avenida Maringá. Essa empresa aí que inclusive vem ganhando várias licitações de obras, revitalizações por parte do município de Londrina. Te convido a participar do nosso Meio Dia Paraná, mandando fotos, vídeos, mensagens, críticas, sugestões. O aplicativo Você na RPC está sempre à disposição para contato também com a programação aqui da RPC, aquelas campanhas que aparecem nos intervalos entre um programa e outro. Você confere inclusive as chamadas aí no nosso aplicativo. É uma série de informações, é bem bacana, vale a pena ter sempre à mão para você. Meio-dia em ponto. O Meio Dia Paraná conversou com uma das sobreviventes do acidente que matou 7 moradores do Norte Pioneiro. Esses moradores viajavam numa van para Curitiba na noite de quinta para sexta-feira, quando houve a batida na traseira de um caminhão. A Mônica está acompanhando um outro acidente agora na BR-369, mas antes vai chegar para a gente atualizando as informações desse acidente com a van. A Mônica, está me ouvindo? Mônica perdeu a comunicação, a gente vai tentar ligar para ela novamente, para ela trazer então as atualizações, até porque foram 7 mortos,
nesse acidente na BR-376, pertinho de Palmeira, e algumas pessoas que sobreviveram a essa batida estão deixando agora o hospital. Um sobrevivente conversou com o Meio Dia Paraná e daqui a pouco, então, eu trago as informações para você. Antes, vamos falar da Esquadrilha da Fumaça, que voltou a Londrina neste fim de semana com um belo espetáculo em pleno Dia dos Pais. Os aviões da Força Aérea Brasileira cruzaram o céu desde as primeiras horas da manhã e às 4 da tarde o espetáculo foi na região da Varta, sobre o aeroporto 14 bis. Foram lindas acrobacias. Daqui a pouco tem a reportagem mostrando todas essas manobras, mas antes vamos falar de trânsito. A quantidade de pessoas que assistiram à esquadrilha foi tão grande que a rodovia de acesso à Varta ficou congestionada, ficou com o trânsito totalmente travado. As manobras de quem quis assistir à apresentação já começaram em terra. Todo mundo querendo o melhor lugar para ver a Esquadrilha da Fumaça. A gente nunca viu, hoje a gente vai ver a Esquadrilha da Fumaça. Eu e meu filho veio especialmente para ver. Um mortal. Eu nunca vi, deve ser ótimo. A chegada foi em grande estilo. O céu de Londrina virou cenário de um espetáculo, mas... Essa aí é a reportagem das acrobacias, que você vai ver na íntegra daqui a pouco no nosso Meio Dia Paraná. Antes, tem a reportagem mostrando os impactos no trânsito para essa multidão que foi ali até os arredores do aeroporto 14 bis. Antes mesmo da chegada ao aeroporto da Varta, um movimento muito intenso foi registrado naquela região. Nem os mais otimistas esperavam tanta gente para assistir à Esquadrilha da Fumaça. Uma hora antes do espetáculo, a PR-545 começou a ficar congestionada. Para não perder a apresentação, motoristas foram parando pelo caminho. Lavouras que tiveram a safra colhida recentemente viraram estacionamentos improvisados. As acrobacias da Esquadrilha da Fumaça começaram às 4h20 da tarde e duraram mais de 30 minutos. Quando os aviões da Força Aérea Brasileira se despediram, o tráfego na rodovia em frente ao aeroporto travou de vez, já que todos queriam ir embora ao mesmo tempo. Já passava das 6 da tarde, carros e motos praticamente não saíam do lugar. Nem mesmo o veículo do Corpo de Bombeiros conseguiu avançar com rapidez. Outra equipe foi chamada pelo sentido contrário para atender uma ocorrência e este caminhão acabou sendo estacionado às margens da estrada para esperar o momento em que o tráfego fosse normalizado. Alguns policiais rodoviários estaduais, escalados para o patrulhamento, se concentraram em frente ao aeroporto 14 bis, mas não tiveram condições de organizar o movimento com milhares de veículos. Em situações parecidas, há operações planejadas com antecedência para o direcionamento do tráfego. Algumas estradas ficam em sentido único por algumas horas para permitir o fluxo do tráfego. É assim com frequência nas temporadas de verão, por exemplo. Isto não aconteceu na PR-545, que tem pista simples, com parte dos motoristas querendo ir sentido à Varta para pegar a PR-445 e outro rumo à Avenida Samuel Kinde. O congestionamento só se agravava. Perto das 7 da noite, as filas ainda eram enormes. Telespectadores como o Newton Klein também registraram o tráfego intenso. Percursos que levariam 20 minutos acabaram tomando 2, 3 horas. Veículos que ferveram o motor acabaram ficando pelo caminho. Transtornos que não apagam o brilho do espetáculo da Esquadrilha da Fumaça, mas deixam lições para futuros eventos que atraem tantos espectadores. Uma solução ali justamente poderia ter sido a organização do fluxo num sentido só, ou seja, que a PR-545 ficasse apenas no sentido da Varta para a Zona Norte ou então o contrário. No litoral do Paraná é muito comum ali, quem está na temporada de verão, saindo de Matinhos e retornando a Curitiba, pegar aquela rodovia por Pontal do Paraná, no final da tarde do domingo, ela fica em sentido único justamente para dar vazão para o tráfego. Ontem, ali na região da Varta, isso não ocorreu e aí ficou muito lento, muito complicado. Muitos veículos literalmente travados, porque a quantidade de carros era muito grande e não tinha vazão para todo esse tráfego. Giovana Machado, o que a organização disse para a nossa equipe? Qual foi a avaliação deles aí para essa quantidade tão grande de veículos e esses congestionamentos por lá?
Roberto, a organização disse que realmente o público superou as expectativas, né, deles. Eles esperavam que no momento em que a Esquadrilha de Fumaça fosse fazer aí a apresentação, realmente esse público fosse aumentar, já que o público da Esquadrilha geralmente gira aí em torno de 15 mil pessoas. E aí eles avisaram até que nas páginas, né, nas divulgações que eles estavam fazendo do evento, que era para o pessoal chegar antes, chegar no período da manhã, para que evitasse aí esse transtorno, principalmente na ida, né? Mas a gente pegou também informações com outros responsáveis, né, ali pelo trânsito do local, porque a organização disse que pediu, né, tanto autorização para a prefeitura, o evento tinha inclusive o apoio da prefeitura de Londrina, mas também a autorização da Polícia Rodoviária Estadual, que é responsável pela rodovia ali no local, como também pelo tiro de guerra, para a Polícia Militar, para que fosse realmente realizado o evento por ali. Mas a expectativa realmente foi superada. A CMTU disse que não é responsabilidade do município organizar o trânsito ali na região, porque se trata de uma rodovia estadual. Nós também pedimos para a PRE, para a Polícia Rodoviária Estadual, para que contasse quais foram as providências tomadas ali no momento, né? Se houve também motoristas que foram multados por algum motivo, mas por enquanto a gente não teve esse retorno. A Polícia Rodoviária Estadual ficou de fazer esse levantamento e enviar para a gente. E a organização, então, como eu disse realmente que superou as expectativas, foram mais de 5 mil quilos de alimentos arrecadados por ali. Eles não esperavam essa quantidade, né, enorme de público por ali. É um evento recente. A primeira edição foi no ano passado, realizada em outubro, num período em que a pandemia ali ainda estava nos restringindo, né, restringindo bastante eventos, restringindo a aglomeração de pessoas. E nesse ano, realmente, com a liberação, né, com a não obrigatoriedade do uso de máscaras também, o pessoal se sente mais à vontade e compareceu em peso a esse evento. Então a Via Fest enviou uma nota para a gente, nós fizemos um destaque dessa nota, avisando que eles tiveram o apoio da Prefeitura de Londrina, pediram um ofício e a presença da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, CMTU e do tiro de guerra, e que estes estavam presentes. E a concentração de veículos aconteceu principalmente após o almoço, quando houve a apresentação da Esquadrilha de Fumaça, e que durante a divulgação do evento eles emitiram um guia com essa dica, né, do pessoal, que eles pudessem chegar antes para que conseguissem pelo menos entrar ali no evento para conferir a apresentação da Esquadrilha de Fumaça por perto. Mas que realmente depois houveram esses transtornos que nós registramos, que os telespectadores também registraram por lá, filas muito grandes, pessoas paradas no trânsito por mais de 2 horas sem ter um caminho ali, né, para desviar, já que o local também é rodeado também por plantações. Então houveram muitos motoristas que preferiram ficar parado ali na rodovia, né, ali na beira da pista, para esperar um pouquinho o trânsito aliviar, para que só então pudessem seguir viagem. É claro que o evento foi realmente muito superou as expectativas, né? O pessoal curtiu muito a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, curtiu muito o evento, mas foi embora para casa chateado com esse transtorno no trânsito que viveram por ali. A Via Fest comentou também que eles estão se preparando para uma nova edição no ano que vem, para aumentar a infraestrutura do local, para organizar melhor o trânsito na saída do pessoal, já que pode realmente haver essa superação de público que eles estavam esperando, e que enviaram já um ofício para a Esquadrilha da Fumaça para que esse pessoal possa comparecer no evento novamente também na edição do ano que vem, mas que, claro, estão se organizando para isso. Alberto. Valeu, Gil, obrigado. A apresentação em si foi espetacular, realmente, eu acho que essa é a melhor definição, mas fica aí a lição para uma melhor organização, não só para esse, mas para qualquer outro grande evento em Londrina, até porque a população tem participado mais ativamente à medida em que a pandemia vai perdendo força. E daqui a pouco, claro, tem aí a reportagem completa dos sobrevoos dessas apresentações das 7 aeronaves da Esquadrilha da Fumaça. 12h09. Voltar a fazer contato com a Mônica, que está acompanhando um acidente registrado agora há pouco na BR-369, pertinho do Detran. Mônica, qual a situação de momento e também o estado das vítimas desse acidente? Alberto, as 2 vítimas foram encaminhadas para hospitais aqui da nossa cidade. A gente ainda não tem a atualização a respeito disso, mas tem novas informações. Conversei agora há pouco com as equipes de atendimento do Corpo de Bombeiros, isso porque há uma suspeita do que aconteceu aqui. Em um primeiro momento, quando as equipes chegaram para fazer o atendimento,
Supostamente, o motorista do carro teria fugido. Depois de alguns minutos, uma pessoa se apresentou aqui como motorista e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, essa pessoa está com alguns sinais de embriaguez. Então, há a espera aí da Polícia Rodoviária Federal para fazer esse teste do etilômetro para ter certeza se a causa desse acidente, então, foi uma embriaguez ao volante. Claro que isso ainda vai ser apurado, mas o trânsito, vocês estão vendo aqui, que ainda está bastante complicado. Isso porque ainda há algumas sinalizações aqui nesse trecho da BR-369, os carros, né, tentam acelerar um mais que o outro, isso complica ainda mais o trânsito aqui nessa região. Só para a gente reforçar o que falamos no início do jornal. Houve essa batida, então, desse carro com duas motos. Inicialmente, a informação que a gente tinha aqui é que duas pessoas estariam na mesma moto, mas na verdade não. Um homem estava nessa moto e uma outra pessoa estava ali naquela moto. Capacete infantil que nós falamos, felizmente nenhuma criança envolvida nesse acidente, esse capacete só estava sendo levado por uma das motos. Essas duas pessoas tiveram ferimentos considerados graves e foi levada então para um hospital especializado para poder tratar essa fratura. Mas agora, Alberto, a situação aqui no local é essa. Por enquanto, as equipes do Corpo de Bombeiros tentam organizar o trânsito, né, para facilitar. Esse é um horário de pico e de grande movimentação, mas qual que é a suspeita? De que esse acidente possa ter sido causado por um motorista embriagado. Claro que isso ainda vai ser apurado e confirmado através do teste do bafômetro. A gente vai continuar por aqui acompanhando toda essa situação. Tá, então, a situação do trânsito ali na BR-369, naquele cruzamento que dá acesso ao Detran. As vítimas já foram socorridas, mas esse veículo continua ali ocupando uma das pistas no sentido de Ibiporã a Londrina. E até por isso há uma fila, há um ponto de lentidão na medida que os veículos se aproximam daquele cruzamento. E, Mônica, há pouco eu perguntava para você, o nosso sinal teve um problema, nossa comunicação teve um problema, eu perguntava sobre aquele acidente com a van que ia do Norte Pioneiro para Curitiba. 7 pessoas morreram, algumas outras vítimas ficaram internadas. Qual é a atualização nessa segunda-feira? Pois é, Alberto, uma tragédia, né, que atingiu diversos moradores aqui da nossa região. A gente lembra que 7 pessoas acabaram morrendo, todas moradoras do Norte Pioneiro. No fim de semana, a equipe da repórter Patrícia Pivetta, assim como as equipes da RPC, acompanharam os desdobramentos dessa situação e também os velórios e os sepultamentos. Em Santo Antônio da Platina, 4 desses professores, desses educadores, foram velados de forma coletiva em um salão paroquial lá da cidade, enquanto a Aparecida da Cunha e a Andréia Lemes, que trabalhavam na cidade de Barra do Jacaré, onde também moravam, elas foram veladas ali bem em frente à única escola estadual da cidade. Há também atualizações, Alberto, a respeito dos estados de saúde das vítimas, isso porque pelo menos 3 pessoas ficaram internadas em hospitais de Ponta Grossa. A gente tem atualizações aqui. A Fernanda, que é uma professora de Cambará, estava internada no Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa e ganhou alta na manhã do último sábado. Ela está em Cambará se recuperando em casa. Vamos ouvir um trecho da Fernanda. Ela mandou um vídeo gentilmente para a nossa equipe falando um pouco mais desse trauma que ela acabou passando no último fim de semana. A gente não consegue explicar essa tragédia, mas eu quero que vocês entendam que o motorista da van, eu tenho certeza que ele não teve culpa nenhuma. Ele viajou com a gente dentro dos limites da velocidade, ele fez uma viagem segura, tranquila. A gente não consegue explicar essa tragédia, porque eu sei, eu quero deixar bem claro, que em momento nenhum foi imprudência dele. Peço que vocês orem, intercedam pela família dos professores que faleceram, morreram fazendo a luta, lutando e morreram lutando por aquilo que eles acreditavam. Então que vocês peçam a Deus pela família desses professores que partiram.
Nós também, que Deus abençoe todas essas pessoas e essas famílias. Atualizando ainda estados de saúde de outros professores envolvidos nesse acidente. O Juliano César Teixeira, que é professor de Cambará, da cidade de Cambará, estava internado também em Ponta Grossa, está bem estável e, de acordo com a esposa dele, segue internado na UTI, mas deve ser transferido nos próximos dias para o quarto. Ele não teve necessidade de cirurgia. Já a Maria das Graças de Oliveira, também professora da cidade de Cambará, ela está na UTI, mas não corre nenhum risco de vida. Ela passou por cirurgia e também deve se recuperar em casa. A gente tem mais um trecho da Fernanda, que também estava envolvida nesse acidente, e ela trouxe ainda mais detalhes a respeito do estado de saúde dela e outras informações. Eu, além das lesões que vocês estão vendo, fraturei uma costela. Tenho uma lesão no braço, no cotovelo, uma no ombro, uma fratura no ombro, nas mãos. E meu marido, ele se encontra ainda internado na UTI. Peço que vocês orem a Deus, mandem boas vibrações para ele, para a professora Maria das Graças também, que se encontra na UTI, precisando da oração de vocês. Bom, a gente também deseja força para todas essas pessoas, que todos que se livraram deste acidente consigam se recuperar, e também força para essas famílias que perderam seus entes queridos. Alberto, a gente continua aqui no local deste acidente, isso porque a todo momento há novas informações, há coisas acontecendo. Vocês percebem que o veículo, ele acabou de ser retirado aqui do local, e o Corpo de Bombeiros, o sargento do Corpo de Bombeiros está aqui gravando algumas entrevistas, e neste momento a Polícia Rodoviária Federal acabou de chegar. A gente vai conversar rapidamente com o sargento Agnes. Uma boa tarde novamente, sargento. Havia aquela suspeita de que o motorista poderia estar com sinais de embriaguez. O que vocês constataram aqui neste local? Bom, inicialmente, testemunhas informaram que o condutor do veículo estaria aparentemente embriagado. Ao conversar com esse senhor, o mesmo informou que o motorista havia fugido e que ele era passageiro do veículo. Posteriormente, em conversa com a Polícia Militar, ele se retratou e disse que estaria conduzindo o veículo, mas até o momento que eu acompanhei a situação, ele havia se negado a fazer o teste do bafômetro. Então a PM estava explicando para ele que caso ele fizesse o teste e desse um valor baixo, ele seria apenas multado. Se o valor fosse maior, ele seria encaminhado para a delegacia para responder pelo crime de embriaguez. Caso ele se negasse a fazer o teste do bafômetro, ele seria encaminhado para a delegacia de qualquer forma, onde o delegado iria avaliar e decidir se caberia ou não abrir algum procedimento. Sargento, e essa pessoa, ela continua aqui? Queria que o senhor falasse também um pouco disso e do estado dessas vítimas. São 2 homens, né? Isso. Ambas as vítimas atendidas são condutores das 2 motocicletas que foram atingidas pelo veículo. O condutor do veículo saiu ileso. Nas motocicletas, uma vítima com menor gravidade foi atendida por uma de nossas ambulâncias encaminhada ao evangélico. A outra vítima com maior gravidade, por ter uma fratura aberta com risco de agravar essa lesão, foi acionado o médico no local. Então, como vocês perceberam, na ausência de um médico do SAMU disponível, o próprio médico regulador do SAMU conseguiu o contato com um órgão particular que veio atender de um plano de saúde. Então, houve o atendimento médico no local e essa vítima foi encaminhada ao HU. Sargento, então agora resta saber, né, essa pessoa ela vai ser mantida aqui para ver o que vai ser feito com ela, para ver se comprova principalmente essa possível embriaguez. O senhor conversando com ele, o senhor percebeu algum sinal? Sim, logo de início na conversa ele apresenta sinais de ter consumido bebida alcoólica. O mesmo confirmou que consumiu bebida, só que em baixa quantidade. Aí só o teste mesmo para confirmar. Sargento, obrigada. Um bom trabalho para o senhor, tá? Ótima semana. Bom, Alberto, tá aí a resposta agora do sargento do Corpo de Bombeiros, confirmando sinais de embriaguez deste motorista que permanece aqui no local. Eu acabei de dizer também que as equipes da Polícia Rodoviária Federal chegaram aqui, fizeram os trabalhos de retirada do veículo e vocês também podem perceber que o trânsito já está sendo normalizado, não há viaturas aqui no local. Por enquanto, somente as motocicletas, né, que permanecem aqui para depois a retirada ser feita. Mas algumas pessoas que passavam aqui pelo local, até mesmo comerciantes, iniciaram a organização aqui dessas motos, devolvendo os pertences dessas vítimas, que, como o sargento disse, foram encaminhadas para hospitais. Triste demais, né, Alberto? A gente saber que possivelmente, né, uma segunda-feira, horário de almoço, a gente ainda vê acidentes relacionados com bebidas alcoólicas. Claro que isso ainda vai ser comprovado e a gente vai seguir acompanhando. Valeu, Mônica, obrigado. E chamar a atenção
o festival de irregularidades ali, né? Você vê que o semáforo mal abriu, já tem gente cortando de bicicleta, de moto, avançando. Enfim, é um cruzamento extremamente perigoso e acidentes como este aí acabam acontecendo até com uma certa frequência ali naquele cruzamento da BR-369, perto do Detran da Vila Iara. Agora, 12h20, te convido a acompanhar a primeira parte da previsão do tempo. Começando com imagens ao vivo de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Agora 24 graus, tempo firme por lá nesta segunda-feira. Da mesma forma que aqui no norte do Paraná, com esse céu azul e as temperaturas em elevação. Em Londrina, já temos nesse momento a temperatura de 25 graus. Tempo firme agora, mas em mudança no tempo já nas próximas horas. Você confere comigo aqui no mapa, essa faixa em azul. Ela está avançando para a região central do estado, daqui a pouco chega também ao norte do Paraná, trazendo chuva. Já temos virada no tempo nas regiões de Cascavel e Foz do Iguaçu, com pancadas isoladas ali no oeste e sudoeste do Paraná. Aqui no norte do estado, a previsão é de que essa mudança ocorra ao longo da noite e também na terça-feira. Aqui no mapa você acompanha comigo que a máxima hoje pode chegar em Londrina aos 30 graus ao longo da tarde ainda sem chuva. À noite, a área de instabilidade já começa a aumentar, mas mesmo assim, com 26 graus em Londrina, temperatura ainda elevada. Na região, as mínimas hoje foram de 13 graus em Rolândia e Apucarana e as máximas vão chegando aos 30 em Apucarana e Cornélio Procópio, 31 em Jacarezinho e aos 33 graus em Bandeirantes. Daqui a pouco eu trago para você as telas dos próximos dias, mas antes já separamos informações de meteorologistas, até porque nos próximos dias serão várias mudanças no tempo. Sistemas frontais vão trazer chuva na próxima noite ao oeste do Paraná e amanhã o tempo vira também aqui já na nossa região. No meio da semana tem outra virada no tempo. Então teremos o avanço de 2 sistemas frontais em um intervalo curto de tempo. Isso vai fazer com que a gente possa registrar acumulados significativos de chuva em diversas regiões do estado. Também não descartamos a possibilidade da ocorrência de temporais localizados em função do avanço desses 2 sistemas frontais. Já na quinta-feira, a incursão de uma massa de ar frio no final do dia começa a provocar o declínio acentuado das temperaturas e na sexta e no sábado teremos uma condição de bastante frio sobre todo o estado, inclusive com a expectativa de geadas que poderão ocorrer de forma ampla sobre o estado. Olha aí, mais uma onda de frio chegando, portanto, ao Paraná. Onda de frio que vem mais para o final da semana, após terça, quarta e quinta, que deverão ser de chuva em boa parte do nosso estado. Agora já 12h23. Boa parte das cidades da nossa região só deverá ter a telefonia 5G a partir de 2024. O cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações tem sofrido algumas alterações. Londrina continua mantida para 2023. Já em Curitiba, a estreia será amanhã. O calendário foi definido pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. As capitais são as primeiras a receber o serviço que pretende reduzir velhos problemas. Dependendo do lugar que a gente está, a torre fica bem complicada pra gente, né? Às vezes não carrega, fica naquela questão, a gente precisando da internet ali, e aí fica complicado. 5G é o nome dado à 5ª geração da telefonia móvel. Entre as principais vantagens sobre a tecnologia 4G usada hoje no Brasil estão a estabilidade e a velocidade de transmissão de dados. A gente está falando de uma rede que é mais segura, mais confiável e também mais veloz. Entre 20 e 50 vezes mais veloz do que o 4G. E sabe aquela sensação de que você anda um pouquinho, se desloca pela cidade e o sinal cai? Isso no 5G deve acontecer com menos frequência. Para usar a nova tecnologia é preciso ter um celular 5G. Mais de 60 modelos de smartphones já foram homologados pela Anatel. Ele tem que entrar em contato com a operadora dele, verificar se o aparelho dele está apto a receber esses sinais
Caso não esteja, ele vai ter que adquirir outro. Tenho dito para as pessoas que quem puder, quem tiver a possibilidade de, a partir de agora, na troca de um celular, pegar um com 5G, faça isso. O 5G vai melhorar a performance de jogos do celular, exibição de filmes e videochamadas. Mas não para por aí. Poderá ser usado de várias formas e até possibilitar cidades inteligentes, como, por exemplo, a instalação de semáforos que poderão passar informações em tempo real do trânsito e otimizar o fluxo de veículos. Uma outra diferença é a quantidade de antenas necessárias. Enquanto a tecnologia 4G é instalada nessas grandes estruturas em locais específicos, a 5G precisa de 5 vezes mais antenas. Por isso, uma das alternativas que está em fase de testes em Curitiba é o uso de luminárias com receptores e transmissores integrados, o que também deve diminuir os custos de instalação do sistema. De acordo com a Anatel, a implantação vai ser feita de acordo com o número de habitantes dos municípios. Para cidades com mais de 500 mil habitantes, como Londrina, a liberação da faixa de transmissão do sinal 5G está prevista a partir de 1º de janeiro de 2023. Em meados do ano que vem, a regra vale para cidades a partir de 200 mil habitantes, mas operadoras de telefonia também terão que atender 25% dos municípios com menos de 30 mil habitantes. Essa regra intermediária pode fazer com que as cidades menores tenham 5G antes, por exemplo, do que Apucarana e Arapongas, que pelas regras da Anatel só passariam a ter tecnologia 5G a partir de 30 de junho de 2024. Em nota, a Anatel informou que o início do uso pode ser antecipado caso sejam atendidas as condições necessárias, mas que também podem ocorrer atrasos se forem constatadas dificuldades técnicas no atendimento das condições necessárias por parte do novo sistema tecnológico. Além das regras federais, cidades como Maringá já criaram leis específicas definindo onde pode ser feita a instalação dos transmissores. A lei também estabelece normas para empresas de telefonia interessadas em implantar a infraestrutura. Em Londrina, com 580 mil habitantes, há 942 mil números de telefonia celular em operação, reflexo do hábito de muitos brasileiros de ter mais de uma linha, de diferentes operadoras. Já os pontos de internet banda larga são menos de 200 mil, o que indica que boa parte dos londrinenses é dependente da internet pelo sinal do celular. Com a 5G, a tendência é melhoria na qualidade do serviço, mesmo que ainda seja preciso aguardar mais alguns meses. A expectativa é alta, né? Porque ajuda muito, melhora muito, por mais que o 4G já seja muito bom, mas o 5G vai melhorar bastante. Em relação às regras municipais sobre telefonia, Londrina tem uma lei de 2020 que trata de forma geral sobre as torres de telefonia, mas que não chega a especificar regras para a telefonia 5G. Ou seja, em Londrina, vamos seguindo aí, de certa forma, as regras gerais do serviço para todo o Brasil. Ainda sobre a implantação da telefonia 5G aqui em Londrina e na região, eu trago agora a Mônica Dal ao vivo mais uma vez. Mônica, quem não quer gastar tão logo com um celular mais moderno, vai ter contratempo, pode ter alguma limitação para acessar a tecnologia 5G? Não, Alberto, e é muito importante deixar essa informação bem clara, porque muitas pessoas já começam a ter dúvidas se, por exemplo, o celular que só funciona 3G ou até mesmo a 4G, se ele vai deixar de captar sinais de internet. Mas não, esses celulares continuam funcionando de forma normal por tempo indeterminado. Quem quiser ter uma internet mais veloz, que tem necessidades de trabalho ou de estudo, aí sim podem investir em um celular que tenha tecnologia 5G. Mas, por exemplo, se você tem um celular que já possui as funcionalidades de 3G ou 4G, ele não vai receber essa quinta geração de internet, no caso, o 5G. Os atuais aparelhos, então, vão continuar funcionando normalmente. Há uma grande preocupação também com os valores dos aparelhos 5G, que ainda não se popularizaram e até por isso acabam custando um pouco mais de dinheiro. Houve redução de preço recentemente, mas boa parte segue custando acima de R$3.000.
Outra preocupação grande dos usuários é com o valor dos planos de celular do serviço 5G. As operadoras vão sim acabar cobrando mais caro se a gente comparar com os planos que existem hoje. Normalmente são mais básicos e já oferecem o 5G. Uma outra informação que já foi divulgada há algum tempo é a respeito já da procura dos brasileiros por celulares que suportam a tecnologia 5G. De acordo, então, com algumas informações, o preço já de celulares com essa tecnologia 5G já caiu cerca de 30% e as vendas estão crescendo cada vez mais. Isso porque muitas pessoas já estão se preparando para receber essa tecnologia. Inicialmente, falando de prazos agora, para todos terem acesso a essa tecnologia, as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas por conta de dificuldades logísticas e também importação de equipamentos, esse prazo foi estendido para 29 de setembro. A primeira capital do Brasil que já recebeu o sinal de 5G foi Brasília. E a gente ainda tem essa expectativa que, por exemplo, Curitiba receba esse sinal até setembro deste ano. O que é importante a gente reforçar? Se você tem ainda um celular mais simples, que recebe 3G ou somente 4G, você pode manter ele. Mas se quiser uma internet mais veloz e também mais acesso a jogos ou downloads, é importante você investir num celular que tenha tecnologia 5G e também já começar a pensar, né, Alberto, nesses planos das telefonias, das operadoras, para também ter acesso a essa nova tecnologia. Planos que serão mais caros. Em Curitiba, atualizando para você, o calendário foi antecipado e já amanhã começa a ser liberado o sinal 5G na capital do nosso estado. Para Londrina, começo do ano que vem, essa é a última previsão. Abre espaço para as participações no nosso Meio Dia Paraná. Muita gente fazendo questão de registrar a passagem da Esquadrilha da Fumaça aqui por Londrina. Pude acompanhar da minha casa aqui na Zona Norte de Londrina. Um coração no céu de Londrina. Também com foto, participação de Lindinalva Amaral. Ela de pertinho lá, mostrando mais essa manobra, as acrobacias dos 7 aviões que participam dessas manobras por parte da Esquadrilha da Fumaça. Antônio Martins Costa, de Barra Preta, quanta saudade do final dos anos 60 e início dos 70, quando assistia à Esquadrilha da Fumaça, que se apresentava sobre a exposição de Londrina. Nos últimos anos também, os aviões vieram aqui para a nossa região, né, até ali em 2019, agora 2020 e 2021 não tivemos exposição, em 22 foi a apresentação lá no aeroporto 14 bis. A Elaine, boa tarde. A apresentação foi espetacular. O trânsito estava um caos, mas valeu a pena, foi top. Também sobre essas apresentações, o Silvio. A apresentação da Esquadrilha foi, sem dúvida, a melhor que já vi. Também, Márcio Camargo. Valeu a pena enfrentar o transtorno do trânsito na Varta para ver a Esquadrilha da Fumaça. Show maravilhoso de cair o queixo. Daqui a pouco tem a reportagem completa no nosso Meio Dia Paraná. E também o Antônio. Geada agora é tudo que a agricultura não precisa. De fato, o momento aí em que lavouras de milho já estão sendo colhidas, o trigo também está começando a ser colhido na nossa região. A geada, claro, seria um prejuízo bastante grande. Antônio, a previsão de geada mais intensa é para a região sul do Paraná, mas é aquilo, tomara que não venha com força, não venha com prejuízo para nenhuma parte do nosso estado, que essa onda de frio aí seja mansa, tranquila, sem prejuízos maiores. Foi ordenado no final de semana o novo bispo da Diocese de Cornélio Procópio, o Monsenhor Marcos José. A celebração foi na Catedral de Londrina e presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Londrina, Dom Jeremias. Dom Orlando Brandes, que já foi arcebispo de Londrina e hoje está em Aparecida, também veio para cá e participou da celebração. Dom Marcos José é o primeiro padre da igreja em Londrina a ser nomeado bispo por parte do Vaticano. Ele assume oficialmente a Diocese de Cornélio Procópio já no próximo sábado, dia 20 de agosto. O sorteio da Mega Sena deste fim de semana deixou 2 paranaenses milionários, 2 apostas do nosso estado. Esses apostadores acertaram as 6 dezenas da Mega Sena. Outras 17 apostas aqui do estado levaram a quina.
mais de R$6.670.000. Este é o prêmio para cada uma das apostas que acertaram os 6 números do prêmio principal da Mega Sena. Uma delas foi em Morretes, no litoral do estado. A Caixa informou que quem fez foi até uma lotérica da cidade e jogou a aposta mais simples, jogou os 6 números e acertou os 6. Já que em Ponta Grossa, a Caixa disse que foi uma aposta feita pelos canais eletrônicos da Caixa e a pessoa gastou um dinheirinho a mais jogando 7 números e acertou os 6 e levou o prêmio total também. Agora o Paraná está pé quente na loteria, porque no mesmo jogo da Mega Sena, no mesmo concurso, 17 paranaenses também acertaram a quina e vão levar mais de R$14.800. Para você que jogou, esta é a Mega Sena sorteada no último sábado e os números foram 8, 13, 25, 32, 44 e 57. Em Londrina, nós tivemos uma aposta que faturou a quina, acertando 5 dos 6 números da Mega. Essa aposta foi feita numa lotérica do Vivi Xavier, na zona norte da nossa cidade, e o prêmio, nesse caso, é de quase R$15 mil. Você vai ver, após os comerciais, a aplicação da 5ª dose da vacina contra a Covid-19 em cidades da nossa região. Isso mesmo, já tem cidade aplicando a 5ª dose. E as manobras que tomaram o céu de Londrina no Dia dos Pais. Os aviões que atraíram uma multidão para o aeroporto da Varta. Pessoal, e não saia daí, logo mais tem a Esquadrilha da Fumaça. Meio-dia, Paraná, volta já. Flora. Meio-dia e 39, de volta com o Meio-dia Paraná, que já falou dos transtornos no trânsito, com o grande número de veículos que foi até o aeroporto 14 bis na Varta. Também falamos da necessidade de planejamentos para grandes eventos no futuro. Agora é hora de mostrar o espetáculo em si, que valeu realmente a pena, como mostra para você a reportagem da Kátia Peruzzi e do Ademir dos Santos. As manobras de quem quis assistir à apresentação já começaram em terra. Todo mundo querendo o melhor lugar para ver a Esquadrilha da Fumaça. A gente nunca viu, hoje a gente vai ver a Esquadrilha da Fumaça. Eu e meu filho veio especialmente para ver. Um mortal. Eu nunca vi, deve ser ótimo. A chegada foi em grande estilo. O céu de Londrina virou cenário de um espetáculo. Mais de 30 minutos de muita emoção. Nossa, emoção, adrenalina total, muito bom demais. A aeronave voando de cabeça para baixo, voando bem perto uma da outra. Teve hora que elas até pareciam que iam bater. E em alguns momentos, a desaceleração do motor mexeu com a imaginação de quem assistia. O público assistiu às mais de 50 manobras das 7 aeronaves bem de perto. E na busca pelo melhor registro, celular para todo lado. Maravilhoso, os caras estão de parabéns. Sensacional, maravilhoso. A primeira vez que as aeronaves da Força Aérea Brasileira se apresentaram em Londrina foi em 1986. Essa é a 21ª vez que a Esquadrilha da Fumaça dá um show aqui na cidade. Mas cada apresentação é única. O céu ganhou um colorido que há muito tempo se esperava. A última vez que os pilotos sobrevoaram a cidade foi em 2019, antes da pandemia começar. O aeroporto 14 bis, que fica no distrito da Varta, foi escolhido para as apresentações. Foi durante o evento Aviafest, que celebra o Dia do Aviador e Aeronautas. Para demonstrar ao público a capacidade dos pilotos, a capacidade dos nossos equipamentos, das nossas aeronaves, a capacidade da nossa indústria aeronáutica, né? Através da gente voa o A29 Super Tucano, que é uma aeronave nacional produzida por nós. Esta é a 2ª Esquadrilha da Fumaça mais antiga do mundo. Em 2022 está completando 70 anos. História que fez com que o Dia dos Pais se tornasse ainda mais especial. Dia muito emocionante, muito bom. Ver minhas filhas comigo é a melhor coisa do mundo, né? É isso, o melhor presente são elas. E não é que teve piloto que conquistou alguns corações? Eu achei impressionante, estou sem reação. Eu também, nossa. Eu amei, nossa. O 7
Já tá comprovado. 7 ganhou nosso coração já. Ganhou. O número 7, ele realmente arranca suspiros aí da criançada, ele assusta o pessoal, todo mundo gosta muito disso. E ele tem uma liberdade maior para fazer as acrobacias isoladas. Então o show dele é muito legal. E para fechar com chave de ouro, uma manobra que encantou o público. Eu gosto da manobra de coraçãozinho. Essa daqui foi demais, do coração. Lindo, lindo. As apresentações da Esquadrilha da Fumaça é o tipo de evento que você vê 1, 2, 3 vezes e volta para rever, é surpreendido e sai realmente muito satisfeito. Foi realmente um belo espetáculo aqui em Londrina e que atraiu milhares de pessoas. Certamente nem a organização imaginava que tanta gente fosse acompanhar essa apresentação ontem à tarde aqui em Londrina. O domingo também teve festa no Lago Igapó. Nesse caso, foi um cortejo festivo que marcou o retorno do Festival de Dança de Londrina. Um trio elétrico percorreu a Rua da Canoagem, às margens do Igapó, acompanhado por dezenas de pessoas. 12 grupos artísticos de dança, teatro e circo se apresentaram durante a festa a céu aberto. O público também teve a oportunidade de dançar junto com os artistas. O cortejo marcou o retorno das atividades presenciais do Festival de Dança de Londrina, que ficou suspenso aí ao longo da pandemia, volta agora em 2022 e será realizado de 7 a 16 de outubro. Tem cidade na nossa região aplicando a 5ª dose da vacina contra a Covid-19. Essa medida foi adotada em Tamarana. Mônica, quais são as regras e como está funcionando essa nova etapa, essa nova dose de reforço aí no caso de Tamarana? Isso, Alberto. A Prefeitura de Tamarana anunciou na semana passada que iria começar com a vacinação da 5ª dose, da imunização contra a Covid-19. A gente tem algumas informações sobre as regras. Bom, quem pode tomar essa 5ª dose deve haver um intervalo de 120 dias da 4ª dose. E é preciso também fazer o agendamento lá na cidade de Tamarana. Então a gente reforça. São idosos que receberam a 4ª dose até o dia 14 de abril. Depois disso, eles podem então já procurar por essa 5ª dose. Há uma vacinação no Centro Municipal de Vacinação da cidade. Ela acontece todos os dias, da 1 da tarde até as 4 da tarde. Mas hoje é um dia facultativo na cidade de Tamarana. A gente tentou confirmar com a Secretaria Municipal de Saúde se vai haver vacina hoje, mas não tivemos esse retorno. Ainda assim, ao longo da semana, os idosos poderão procurar pela 5ª dose. Vocês viram aí na tela também uma arte, alertando a população da disponibilização dessa vacina. Os moradores precisam levar documentos pessoais, o cartão de vacina e também o cartão nacional do SUS para poder receber essa dose. Essa arte ela foi feita para anunciar os moradores na semana passada. Então, ao longo da semana, a Prefeitura de Tamarana ainda pretende vacinar mais pessoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, eles vacinaram, por enquanto, 5% do público-alvo, que são os idosos. Isso significa 168 pessoas que já foram vacinadas com a 5ª dose. A gente também tentou contato com o Núcleo Regional de Saúde para saber se outras cidades da região já se organizaram para iniciar essa fase da vacinação contra a Covid-19. Isso porque Londrina, por exemplo, ainda não trouxe novas informações de quando deve começar essa 5ª dose. A gente não teve também um retorno do Núcleo Regional de Saúde. Nós também tentamos uma entrevista com a Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana, até para eles explicarem essa organização que eles tiveram para conseguir já trazer a 5ª dose, mas a gente infelizmente não conseguiu esse retorno e também a entrevista com a secretária municipal de saúde da cidade. Falando um pouco de Londrina, para a gente reforçar quem pode receber vacina contra a Covid-19 aqui na nossa cidade. As pessoas a partir de 40 anos podem receber a 4ª dose ou a 2ª dose de reforço. Aqueles públicos que normalmente já são priorizados, como os profissionais de saúde, das forças de segurança, os caminhoneiros, os trabalhadores do transporte coletivo, mas também
adolescentes de 12 a 17 anos e as crianças de 13 a 11 anos. É muito importante entrar no site da Prefeitura para entender qual é o momento da vacinação. Se você precisa, por exemplo, da segunda, da terceira dose, essas informações ajudam, já que muitas doses estão sendo anunciadas. Questionamos hoje de manhã o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, aqui de Londrina, e a gente ainda, Alberto, não tem novidades a respeito do avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui em Londrina. Reforçando a informação que nós recebemos, a última é que somente a cidade de Tamarana, aqui na nossa região, já começou a aplicação da 5ª dose. É com você. Valeu, Mônica. Obrigado aí. Tá, então, a Tamarana com a 5ª dose, no caso aí, 3ª dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Mais cidades aí, país afora, estão fazendo essa medida, né? Mas aqui no Paraná são pouquíssimas com essa etapa da vacinação. Falar agora de segurança pública. Bandidos provocaram um acidente nesse fim de semana para assaltar um morador de Londrina. É um tipo de estratégia que volta a se repetir de tempos em tempos. Giovana, nesse caso, alguém foi preso? Por enquanto não, Alberto, os bandidos ainda não foram presos, viu? Mas essa estratégia aí utilizada pelos bandidos, né, chama atenção, merece a atenção dos motoristas, que eles fiquem atentos com qualquer movimentação suspeita e estranha, porque, de acordo com a Polícia Militar, esse crime aconteceu na tarde de sábado, os bandidos chegaram de carro, bateram na traseira do carro em que a vítima estava e quando ela saiu ali do veículo para verificar o que tinha acontecido, eles então deram voz de assalto e levaram os pertences que estavam com ela, mas fugiram no carro em que eles chegaram. A Polícia Militar foi acionada e também foi acionado o helicóptero da PM para auxiliar nessa perseguição. O veículo que os bandidos fugiram foi encontrado na Avenida Maratona, aqui em Londrina, mas eles, os homens que praticaram esse assalto, não foram encontrados, já tinham fugido quando a Polícia Militar chegou por lá. Mas os pertences da vítima foi deixada nesse carro, então os policiais recuperaram os pertences, devolveram à vítima, né, o que os bandidos haviam roubado, e esse carro utilizado pelos bandidos também foi apreendido. Mas, por enquanto, esses homens ainda não foram presos. Alberto. Gi, obrigado aí. Gi também com informações da área policial dessa ação registrada no fim de semana. Fim de semana que teve bola rolando pelo Brasil, até por isso o Globo Esporte hoje está cheio de informações para você. Olá pessoal, tudo bem? Daqui a pouquinho no Globo Esporte a gente mostra como foi a rodada do Brasileirão. Não foi nem um pouco boa para os times paranaenses, né? O Flamengo goleou o Atlético por 5-0, o Furacão jogando com o time reserva, mas o Flamengo também, os times pensando no jogo decisivo da Copa do Brasil essa semana na Arena da Baixada. E aí, como vai o Atlético para essa partida? Qual é o peso dessa goleada do Flamengo em cima do Furacão? A gente vai trazer esse assunto no Globo Esporte, também os bastidores no Curitiba. Bastidores agitados. Guto Ferreira é o novo técnico do Coxa que entrou pela primeira vez nesta temporada na zona de rebaixamento. Tudo isso depois do Meio-Dia Paraná. Espero vocês. E olha só, a repórter do Cine Novaes conversou com a cantora e compositora Carminha Lopes. Ela é viúva do João Lopes, que foi justamente o autor da composição da campanha do Bicho do Paraná. Um bate-papo bem legal, você confere agora aqui no Meio-Dia Paraná. Agora é na voz do Amor da Vida, de João Lopes, que esta e outras composições dele vão seguir pelos palcos da vida. Foram 40 anos bem vividos no casamento e na arte. Carminha e João se conheceram na década de 80, em Curitiba, e logo se casaram. E ela passou a ser vocalista da banda dele. Em 1986 eu fiz o primeiro show com ele, que foi, graças a Deus, um sucesso, lá no Lago, em Londrina, um palco flutuante e tal. E nós nunca mais paramos. Aí foi daqui para o mundo. Na vida, na música e no amor. Na vida, na música e no amor. Carminha conta que a música com identidade própria, marca registrada do cantor e compositor João Lopes, e que se tornou uma espécie de hino paranaense, nasceu lá no Rio de Janeiro,
quando o João foi fazer um show em terras cariocas. E o show foi um fracasso, porque ninguém conhecia João Lopes. E eles num hotel, com despesas. E esse empresário começou a falar na orelha dele: também, você com esse aspecto aí, esse cabelão, essa barba, você tinha que cortar essa barba. E estava passando uns menininhos, assim, uns garotos, né? Ele falou: poxa, eu não sou nenhum gatinho desse de Ipanema, eu sou um bicho do Paraná. Aí foi a primeira estrofe que já pintou. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. E a conta aumentando, porque eles não tinham como vir, comprar passagem, não tinham como pagar hotel, foram ficando. O show não rendeu. O show não rendeu. Aí, nisso, eles encontraram um outro empresário que estava terminando uma obra. Só sei que daí o cara pagou o hotel lá para eles, eles fizeram o show lá para os peões. Todo mundo adorou, compraram as passagens. Daí ele entrou no táxi para vir embora, ele falou: seu motorista, toque esse carro. E começou a escrever a letra no avião. Me tire desse lugar. Me tire desse lugar. Me tire deste lugar. Me leve a bom motorista pro outro lado de lá. O João nasceu na cidade de Califórnia, norte do Paraná, e virou cidadão do mundo, levando a música que valorizava a origem paranaense a todos os cantos. Fez várias turnês internacionais, mas o lugar que ele mais amava era este, um pequeno sítio na zona rural de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, onde gostava de ficar com a família quando não tinha shows. Aqui, ele cultivava hortaliças, colhia, criava pequenos animais. O pomar que hoje dá frutos, foi ele quem plantou. Ele era apaixonado por isso aqui e ficava o dia inteiro. Ele acordava 5 horas da manhã, quando a gente estava aqui, e ele falava: quem mora no campo tem que acordar no primeiro piado do passarinho. E ele já levantava. Aqui viveu os últimos dias, cercado pelo carinho dos 3 filhos e 5 netos. É um espaço de muitas memórias que Carminha faz questão de preservar. E foi neste cenário inspirador, cercado de tantas lembranças, que a Carminha teve a ideia de levar para a estrada um novo projeto musical. O Carminha Canta João Lopes e Outros Rocks, uma forma de manter viva a arte do bicho do Paraná. Uma trilha sonora densa, rica, que tem muito a ser explorada. João Lopes deixou mais de 300 composições, algumas ainda inéditas. Toda a obra do João, ele fala muito do Paraná, né? Ele foi uma pessoa sempre que escreveu a terra, a origem dele, que ele nunca deixou para trás. Tem outras músicas todas que falam muito das coisas lindas da natureza e do amor, né? Que era o que acho que a gente vivia, né? E ele conseguia pôr isso tudo no papel. Eu sou Carminha Lopes, sou cantora, compositora e tive o privilégio de conviver por 40 anos com João Lopes. E eu também sou bicho do Paraná. Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Próximo bloco tem mais Meio Dia Paraná, com os últimos dias para pedir o voto em trânsito, uma oportunidade de votar, mesmo estando fora do domicílio eleitoral. E também uma nova redução no preço da gasolina a partir de amanhã. E a previsão do tempo com a volta da chuva. A imagem ao vivo é de Umuarama, por lá, 29 graus. Foi anunciado agora há pouco por parte da Petrobras uma nova redução, foi anunciada, no caso, uma nova redução no preço da gasolina. Olha aí, já está no link de economia do G1. Essa redução passa a valer a partir de terça-feira. É aquela redução primeiro nas refinarias, nas distribuidoras e depois será repassado ao consumidor final. A previsão é de que o litro da gasolina fique 18 centavos mais em conta. Etanol e diesel não terão alteração nesse primeiro momento. E termina nesta semana, na quinta-feira, o prazo para fazer o cadastro para o voto em trânsito. É um serviço para quem já sabe que não irá estar na cidade
em que mora no dia da votação. Giovana, como funciona e como ter acesso a esse serviço? Eu explico sim, Alberto. O voto em trânsito é como uma transferência de domicílio eleitoral, mas de maneira temporária. Então, por exemplo, se eu moro em Londrina, mas sei que no dia da eleição eu vou estar em Curitiba, por exemplo, eu justifico, indico para a Justiça Eleitoral que eu vou estar em outra cidade e quero votar lá. Para isso, eu preciso comunicar e pedir para a Justiça Eleitoral fazer esse pedido, E tem algumas regras também. Então, essa cidade que eu vou indicar precisa ter mais de 100 mil eleitores. E no caso de ser em outro estado, por exemplo, se eu estiver em São Paulo no dia da eleição, eu só vou poder votar para o cargo de presidente, já que de estado para estado muda os candidatos para deputado estadual, federal, senador e governador. Então tem essas regras que é importante que o eleitor fique atento. A gente lembra que as eleições desse ano serão realizadas no dia 2 de outubro e, se houver, o segundo turno vai ser realizado no dia 30 desse mesmo mês. Os eleitores podem comparecer em qualquer cartório eleitoral para fazer essa indicação, para fazer esse pedido para a Justiça Eleitoral e, necessariamente, esse pedido de voto em trânsito precisa ser feito de maneira presencial, não pode ser feito na internet. Então, aqui em Londrina, os eleitores podem comparecer ao Tribunal Eleitoral para fazer esse pedido, que precisa ser de maneira presencial. E também, o movimento, por enquanto, lá está tranquilo e na hora de indicar o eleitor, indicar a cidade em que ele pretende votar, vale para locais diferentes. Um local no primeiro turno e um local no segundo turno, mas isso precisa ser comunicado com antecedência e depois de comunicado não dá mais para mudar. O prazo se encerra no dia 18 de agosto, na quinta-feira dessa semana. Alberto. Obrigado, Gi. Lá no G1 também tem mais orientações para você. E você viu no começo do jornal que hoje é o último dia para o registro na Justiça Eleitoral de candidatos escolhidos nas convenções. E temos uma atualização. Agora, já são 9 candidatos confirmados ao governo do Estado, 10 ao Senado, 626 a deputado federal e 775 às 30 vagas de deputado estadual. 54 vagas, na verdade, de deputado estadual. O prazo para o registro online acabou às 8 da manhã, mas os partidos têm até às 7 da noite para fazer o registro de forma presencial nos tribunais eleitorais. A partir de amanhã, está liberada a propaganda eleitoral por todas as cidades e no dia 26 de agosto começa o horário eleitoral no rádio e na TV. Imagens ao vivo de Londrina, a temperatura aqui nesse momento subiu para 27 graus, imagens aí ao vivo do nosso Lago Igapó. Também temos imagens de Curitiba, região do Jardim Botânico, na capital dos paranaenses, a temperatura é de 24 graus. Já antecipei no início do jornal que vem chuva por aí e também vem frio nos próximos dias. Você confere comigo que a chuva chega já na terça-feira, numa quantidade não tão elevada, mas já represando um pouco as temperaturas. Amanhã as máximas não passam dos 27 graus aqui na nossa região. Londrina também terá uma terça-feira com temperaturas mais amenas. Na quarta-feira, aí a chuva vem para valer num volume bem maior, 48 milímetros, quantidade que não chega a chover no mês inteiro muitas vezes. E a temperatura nem sobe tanto, 22 graus de máxima. Na quinta, ainda chove, com mínima de 9 graus e máxima de 19 aqui em Londrina. É uma semana com mudança radical no tempo, começando com tempo firme, com calor, terminando com chuva e frio, é o que aponta a meteorologia. Aqui na tela também tem participação do Odair Bergamo, show bem legal, registro aí da Esquadrilha da Fumaça nesse domingão aqui em Londrina. Jean Spoladori também fez a foto e mandou para o Meio-Dia Paraná. Mais abaixo, Tami Silveira. Eu vi a Esquadrilha da Fumaça do quintal da minha casa, moro no Heimtal. Pessoal aí aproveitando de vários pontos da cidade essa grande apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Para rever as reportagens, você sabe, é só acessar o Globoplay. Tem também o G1 Paraná com informações em tempo real e ao longo da programação os nossos boletins. Na sequência está chegando por aí o Globo Esporte e coladinho no GE tem o Jornal Hoje. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde, uma abençoada semana. Até amanhã.
Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel.